Imagine acordar amanhã e descobrir que você agora trabalha numa profissão onde 50% dos seus colegas morrem antes dos 30 anos. Não por guerra, não por doença, mas pelo próprio trabalho que você é forçado a fazer todos os dias. Na Idade Média, isso não era pesadelo. Era segunda-feira. As profissões medievais matavam mais que muitas doenças. Destruíam corpos e mentes mais rápido que a fome. E você está prestes a descobrir como algo tão simples quanto um emprego transformou milhões de vidas em verdadeiros infernos na Terra. Mas antes de conhecer essas profissões mortais, você precisa entender como era trabalhar na Idade Média. Esqueça tudo o que você sabe sobre direitos trabalhistas. Esqueça salário mínimo, férias, descanso semanal. Na Europa medieval, trabalho não era escolha, era sentença. Você não escolhia uma carreira. Você nascia nela e morria nela, literalmente. Imagine começar a trabalhar aos 5 anos. Não como ajudante fofo na loja do papai, como aprendiz em tempo integral, acordando antes do sol nascer e dormindo apenas quando seu corpo desabava de exaustão. 12, 14, 16 horas por dia, 7 dias por semana, sem férias, sem feriados, sem aposentadoria. Está doente? Vá trabalhar mesmo assim. Quebrou um braço? Use o outro. Tem febre? Sua coração? É apenas seu corpo fraco reclamando. Os mestres medievais diriam que é preguiça. E o pagamento? Frequentemente apenas comida e abrigo. Às vezes nem isso, apenas treinamento. Muitos aprendizes pagavam para trabalhar, entregando anos de serviço gratuito em troca do privilégio de aprender um ofício. Segurança no trabalho? Piada medieval. Morrer esmagado, queimado, afogado ou envenenado era apenas um risco do ofício. Ninguém pagava pensão para viúvas. Ninguém compensava pela perda de um membro. Você era tão descartável quanto as ferramentas que usava. Mas o pior não era a exploração. Era a impossibilidade de escapar. Tentar mudar de profissão era visto como crime em muitos lugares. Guildas controlavam seus ofícios com mão de ferro. Senhores feudais decidiam o destino dos servos. A igreja considerava aceitar seu lugar como virtude divina. A Europa medieval era um continente onde a maioria das pessoas trabalhava até literalmente cair morta. Onde a velhice era um luxo que poucos conheciam. Onde seu valor como ser humano era medido apenas pela sua capacidade de produção. E em meio a essa realidade já terrível, algumas profissões conseguiam ser ainda piores. Trabalhos tão horrendos que fazem seu emprego atual parecer férias de luxo em comparação. Você está pronto para descobrir as 10 piores profissões da história medieval? As ocupações que literalmente transformavam pessoas em cadáveres ambulantes? Comecemos com o número 10. Mineiro. Imagine entrar num buraco no chão tão estreito que você mal consegue respirar. Descer por uma corda improvisada, ou por escadas podres, centenas de metros abaixo da superfície. A escuridão é quase completa. Sua única luz é uma vela precária que consome o pouco oxigênio disponível. O calor é sufocante. O ar está cheio de poeira que rasga seus pulmões a cada respiração. A água subterrânea pode inundar tudo a qualquer momento. Paredes podem desmoronar sem aviso. E você estará lá embaixo por pelo menos 12 horas seguidas. As ferramentas? Primitivas. Picaretas, martelos, cunhas, tudo feito para durar, ao contrário de você, sem máscaras, sem capacetes, sem reforços adequados nas paredes. Crianças tão pequenas quanto 6 anos eram enviadas para túneis onde adultos não cabiam. Um mineiro de chumbo em Devon, Inglaterra, raramente vivia além dos 25 anos. A maioria sofria de silicose, pulmões petrificados pela poeira de rocha. Outros morriam quando suas cordas rompiam, ou quando túneis desabavam, ou quando gases tóxicos os sufocavam. E o pagamento por esse inferno? Míseras moedas que mal alimentavam uma família. E claro, o privilégio de viver nas cabanas minúsculas controladas pelo dono da mina, pagando aluguel por elas, obviamente. A maioria dos mineiros medievais tinha a pele permanentemente cinza. Não pela sujeira, que também era constante, mas pelas partículas metálicas que penetravam tão profundamente na derme que nenhuma água jamais lavaria. Mineiros de mercúrio em Almadén, Espanha, tinham expectativa de vida de apenas 3 anos após começarem o trabalho. 3.
Anos. Seus corpos tremiam incontrolavelmente. Perdiam dentes. Sangravam pelos ouvidos. E ainda assim, eram forçados a descer todos os dias. É por isso que muitos mineiros eram criminosos condenados ou escravos. Ninguém aceitaria voluntariamente essa sentença de morte. Ninguém, exceto os desesperados que não tinham absolutamente nenhuma outra escolha. Número 9. Curtidor. Você já se perguntou como as peles de animais se transformavam no couro usado para sapatos, cintos e roupas? Alguém tinha que fazer isso. Alguém que, após poucos anos de trabalho, você conseguia identificar a quilômetros de distância. Pelo cheiro. Os curtidores trabalhavam com o que ninguém queria tocar. Peles em decomposição, cheias de gordura, sangue e carne podre. A primeira etapa era raspar tudo isso com facas cegas, sem luvas, é claro. O cheiro? Tão forte que curtidores não podiam morar dentro das cidades. Eram forçados a viver próximos de seus tanques de curtimento, isolados como párias. Mas o verdadeiro pesadelo era o processo de curtimento em si. Para transformar pele em couro, você precisava mergulhá-la em uma combinação específica de produtos químicos. E na Idade Média, o mais eficaz desses produtos era urina humana, fermentada. Os curtidores coletavam urina de toda a cidade, mantinham-na em tanques enormes até fermentar e se transformar em uma fonte concentrada de amônia. Depois, passavam horas, todos os dias, com os braços mergulhados até os cotovelos nesse líquido cáustico. A amônia queimava sua pele, destruía suas unhas, causava feridas que nunca cicatrizavam. O cheiro impregnava cada poro do seu corpo, cada fio de cabelo. Curtidores eram proibidos de frequentar igrejas. O fedor era considerado uma ofensa a Deus. Mas isso era só o começo. Depois vinha o banho de cérebro, onde as peles eram mergulhadas em uma mistura de cérebros de animais esmagados. A inalação constante desses vapores causava danos neurológicos permanentes. Muitos curtidores desenvolviam tremores, convulsões, até mesmo demência precoce. Os ácidos usados no processo final destruíam a pele das mãos. A maioria dos curtidores perdia as impressões digitais. Muitos perdiam sensibilidade. Alguns chegavam a perder dedos inteiros por infecções que começavam em pequenos cortes e nunca tinham chance de sarar. E após tudo isso, após destruir seu corpo e ser socialmente rejeitado, quanto ganhava um curtidor? Menos que um soldado, menos que um padeiro. Apenas o suficiente para manter seu miserável ciclo de trabalho, isolamento e sofrimento. No entanto, o couro era essencial para a sociedade medieval. Sem ele, não haveria celas, armaduras, sapatos, roupas resistentes. Os curtidores eram simultaneamente indispensáveis e desprezados. Uma contradição que carregavam tão pesadamente quanto o fedor que nunca os abandonava. Número 8. Limpador de latrinas. Imagine seu pior dia no trabalho. Agora imagine passar 12 horas por dia, todos os dias, dentro de um esgoto medieval cheio até a borda de excrementos humanos. Bem-vindo à vida de um gong farmer, o nome elegante para os homens que limpavam as latrinas medievais. As cidades medievais não tinham sistema de esgoto. Tinham fossas, buracos profundos embaixo das latrinas públicas e privadas. Esses buracos eventualmente enchiam, e alguém tinha que esvaziá-los. Entrar nessas fossas era como mergulhar no inferno. O metano e o sulfeto de hidrogênio eram tão concentrados que muitos limpadores desmaiavam instantaneamente e morriam afogados no que estavam tentando limpar. Outros sofriam danos cerebrais permanentes pela exposição aos gases. As ferramentas? Uma pá, baldes e geralmente uma corda amarrada à cintura para os colegas puxarem caso você desmaiasse. Se tivesse sorte, usaria uma máscara improvisada de pano, não para o cheiro, que nada bloquearia, mas para tentar evitar que respingos entrassem na sua boca. Os limpadores trabalhavam à noite, parcialmente para minimizar o impacto na vida da cidade, mas principalmente porque a escuridão tornava impossível ver claramente a extensão da imundície em que estavam mergulhados. A única luz vinha de velas, que regularmente causavam explosões quando o metano concentrado entrava em contato com a chama. A pele dos limpadores era constantemente atacada pelos ácidos e bactérias. Feridas infeccionadas eram parte da rotina.
Parasitas intestinais eram praticamente garantidos. Disenteria, cólera, tifo. Eram apenas questão de tempo. Eles eram tão associados ao fedor que carregavam consigo que eram proibidos de andar na rua durante o dia. Eram forçados a viver fora dos muros da cidade. Não podiam frequentar locais públicos. Não podiam casar com famílias respeitáveis. Seus próprios filhos muitas vezes os rejeitavam. Em Londres, limpadores de latrinas só podiam trabalhar entre 9 da noite e 5 da manhã. E precisavam transportar seus produtos para fora da cidade. Imagina caminhar quilômetros na escuridão carregando baldes de fezes, depois de já ter passado horas mergulhado nelas. E ainda assim, era um trabalho vital. Sem eles, as cidades medievais teriam simplesmente afogado em seus próprios dejetos. Epidemias ainda piores teriam devastado a população. É por isso que, apesar do status social abaixo de zero, os limpadores de latrinas ganhavam surpreendentemente bem, quando sobreviviam tempo suficiente para gastar. Número 7. Minerador de alúmen. Você já ouviu falar em alúmen? Provavelmente não, mas na Idade Média, era um dos produtos químicos mais valiosos que existiam. Usado para fixar tintura em tecidos, preservar couro, estancar sangramento, purificar água. Era o equivalente medieval ao plástico, essencial para dezenas de indústrias. E era extraído no que só pode ser descrito como o laboratório químico do inferno. O processo começava nas minas, buracos no solo com todas as ameaças que já vimos. Mas para o alúmen, você não extraía algo pronto. Extraía uma rocha que precisava ser processada. E esse processamento era literalmente um banho de ácido. Primeiro, a rocha era queimada em fornos por dias. Os trabalhadores revezavam turnos de 12 horas alimentando as chamas em temperaturas que derretiam roupas e queimavam pele. A fumaça tóxica causava cegueira temporária, às vezes permanente. Depois, as rochas calcinadas eram colocadas em enormes tanques com urina. Sim, novamente urina. E água do mar. Esta mistura criava uma solução altamente cáustica, que literalmente dissolvia a pele de quem a manipulava. Sem luvas, sem proteção. Apenas carne humana contra ácido. Quando a mistura fervia, liberava vapores que queimavam os pulmões por dentro. Muitos trabalhadores sofriam de algo chamado pulmão de alúmen, órgãos internos gradualmente destruídos pela exposição constante. A fase final era a cristalização. A solução era fervida até evaporar e os cristais eram coletados manualmente, com mãos já em carne viva de queimaduras químicas anteriores. Esses cristais então eram vendidos por preços astronômicos, dos quais os trabalhadores viam apenas uma fração mínima. As colônias de mineração de alúmen, como as de Tolfa na Itália, eram conhecidas como vilas dos condenados. Os trabalhadores raramente duravam mais de 5 anos. Seus rostos ficavam permanentemente desfigurados pelos vapores ácidos. Seus pulmões colapsavam. Seus olhos ficavam amarelos e injetados. Era tão brutal que a mineração de alúmen frequentemente usava prisioneiros condenados, considerando o trabalho uma alternativa à execução. Mas muitos desses prisioneiros viam a morte rápida da forca como misericórdia comparada à agonia lenta nas minas. O Papa controlava muitas dessas minas na Itália, gerando fortunas enormes para o Vaticano. Quando os protestantes descobriram métodos mais seguros para produzir alúmen, o monopólio católico foi quebrado. Mas os trabalhadores já haviam pago o preço com seus corpos e vidas. Número 6. Mergulhador de esgoto. Se você achou que limpar latrinas era ruim, imagine fazer isso debaixo d'água, no escuro completo, sem equipamento, em túneis estreitos onde você poderia ficar preso a qualquer momento. Nas grandes cidades medievais que tinham algum sistema rudimentar de esgoto, como Londres e Paris, tubulações ocasionalmente entupiam. Quando isso acontecia, alguém tinha que mergulhar nas águas fétidas para desobstruir o bloqueio. Esses mergulhadores de esgoto trabalhavam completamente às cegas. Não havia lanternas submarinas. Não havia óculos de proteção. Não havia tubos de respiração eficientes. Apenas um homem, sua respiração, e segundos preciosos para encontrar e remover o que estava bloqueando o fluxo. O que causava esses bloqueios? De tudo. Cadáveres de animais, lixo doméstico, massas solidificadas de gordura e fezes. E, ocasionalmente, corpos humanos em decomposição.
Mergulhadores frequentemente ficavam presos em curvas apertadas ou em grade de proteção. Muitos simplesmente não voltavam. Outros emergiam com infecções que causavam cegueira, gangrena, sepse fatal. Os que sobreviviam tempo suficiente desenvolviam doenças pulmonares crônicas, não apenas pela óbvia contaminação, mas porque o gás metano diluído na água lentamente destruía o tecido pulmonar. Era comum mergulhadores tossindo sangue por dias após cada expedição. Em Paris, onde o sistema de esgoto medieval era surpreendentemente extenso, havia uma guilda específica para esses trabalhadores. Eles eram chamados égoutiers e trabalhavam em duplas. Um mergulhava enquanto o outro segurava uma corda amarrada à cintura do primeiro. Se a corda ficasse tensa de repente, significava problemas. Se ficasse frouxa, significava que o mergulhador provavelmente estava morto. Antes de cada mergulho, eles bebiam grandes quantidades de vinho forte, parcialmente para desinfetar por dentro, parcialmente para entorpecer os sentidos, mas principalmente para reunir a coragem necessária para entrar voluntariamente naquele inferno líquido. E quando terminavam seu trabalho, quando finalmente voltavam à superfície, eram evitados nas ruas. Nenhuma taverna os aceitava. Nenhuma prostituta os tocaria, mesmo sendo bem pagos. Viviam em comunidades isoladas, casavam-se entre si, criavam filhos que frequentemente seguiam a mesma profissão, não por escolha, mas por falta dela. Em Londres, os registros mostram que o salário de um mergulhador de esgoto era 5 vezes maior que o de um trabalhador comum. Parece muito até você perceber que a maioria não vivia o suficiente para gastar o que ganhava. Número 5. Fabricante de chumbo branco. Você já ouviu falar em chumbo branco? Era o pigmento branco mais usado na Europa medieval e renascentista. Encontrado em pinturas, cosméticos, medicamentos. Era incrivelmente versátil, incrivelmente útil e incrivelmente mortal para quem o fabricava. O processo de fabricação era chamado método holandês. Tiras de chumbo metálico eram suspensas sobre vinagre em potes selados. O vapor do vinagre corroía o metal, criando um pó branco que era então raspado manualmente. Esses potes eram empilhados junto com esterco de cavalo, cuja decomposição gerava calor e acelerava a reação. Isso significa que os trabalhadores passavam dias em galpões fechados, respirando uma combinação de vapores de ácido acético, gás metano do esterco e, o pior de todos, partículas microscópicas de chumbo. O envenenamento por chumbo começava quase imediatamente. Primeiros sintomas: dor de cabeça constante, gosto metálico na boca, dores abdominais. Os trabalhadores chamavam isso de cólica do pintor, embora pintores sofressem muito menos exposição que os fabricantes. Em questões de meses, os efeitos neurológicos começavam: tremores nas mãos, dificuldade para falar, confusão mental, mudanças de personalidade. O chumbo literalmente destruía seus cérebros de dentro para fora. Depois vinham os efeitos mais visíveis. Suas gengivas ficavam pretas. Dentes caíam. A pele adquiria um tom acinzentado doentio. Muitos desenvolviam a linha de Burton, uma linha azul acinzentada nas gengivas, sinal clássico de envenenamento crônico por chumbo. Homens tornavam-se impotentes. Mulheres sofriam abortos espontâneos ou davam à luz crianças com severas deficiências. A exposição ao chumbo causava danos genéticos que podiam ser passados por gerações. Mas o mais perturbador era o que acontecia com a mente. Trabalhadores desenvolviam psicose, alucinações, surtos violentos seguidos de letargia profunda. Suas personalidades se desintegravam junto com seus corpos. A maioria dos fabricantes de chumbo branco não durava mais que 4 anos no ofício. Muitos terminavam em asilos medievais para lunáticos, instituições brutais onde eram acorrentados como animais até a morte, finalmente os libertar. E a indústria sabia disso tudo. Desde o Império Romano, os efeitos do envenenamento por chumbo eram conhecidos. Mas o pigmento era tão lucrativo, tão demandado, que o sacrifício humano era considerado um custo aceitável de produção. O chumbo branco foi finalmente proibido para uso cosmético apenas no século XX. Sim, você leu certo. Por quase 2000 anos, pessoas literalmente pintaram seus rostos com veneno. E gerações de trabalhadores pagaram com suas vidas para que isso fosse possível. Número 4.
Apanhador de sanguessugas. Sanguessugas, pequenas criaturas aquáticas que se alimentam de sangue, eram o produto farmacêutico mais valioso da medicina medieval. Usadas para equilibrar os humores, tratar desde febres até insanidade, aliviar pressão de ferimentos. Qualquer hospital ou médico precisava de um suprimento constante. Alguém tinha que coletar essas criaturas. E essa pessoa era o apanhador de sanguessugas. Talvez a única profissão onde ser comido vivo era parte da descrição do trabalho. O método de coleta? Simples e horrível. O apanhador entrava em pântanos ou lagos rasos conhecidos por abrigar sanguessugas, com as pernas nuas, e esperava que as criaturas atacassem. Quando várias sanguessugas estavam firmemente presas à sua pele, sugando seu sangue, o apanhador sairia da água e cuidadosamente as removeria, não para se livrar delas, mas para colocá-las em jarros para venda. Sanguessugas selvagens não são pequenas. Algumas espécies europeias chegam a 20 centímetros de comprimento quando cheias de sangue. Cada uma pode consumir 5 vezes seu peso em sangue humano. Um apanhador produtivo podia perder meio litro de sangue em um único dia de trabalho. A perda constante de sangue causava anemia crônica, fraqueza, vertigem. A pele dos apanhadores era permanentemente marcada com cicatrizes circulares onde sanguessugas haviam se alimentado repetidamente. Feridas podiam infeccionar, causando celulite, abscessos, até gangrena. Mas o sangue não era o único problema. Pântanos medievais eram criadouros de doenças: malária, febre amarela, febre tifoide. Apanhadores estavam constantemente expostos a estas e outras doenças transmitidas por água contaminada. Há relatos de apanhadores literalmente desmaiando dentro d'água, por perda excessiva de sangue ou doença, e se afogando no mesmo pântano onde trabalhavam. Os mais desesperados usavam um método ainda mais brutal. Deixavam que cavalos velhos ou vacas doentes entrassem nos pântanos, ficassem cobertos de sanguessugas, e então retiravam os parasitas dos animais. Mais eficiente, mas os animais frequentemente morriam do processo. Apanhadores desenvolviam uma tolerância peculiar à dor. A mordida de uma sanguessuga libera um anestésico natural, mas a remoção de dezenas delas todos os dias, o arrancar constante da pele, criava um tipo de tortura que poucos podiam suportar por muito tempo. E ainda assim, o comércio de sanguessugas era tão lucrativo que havia famílias inteiras dedicadas a isso. Pai, mãe, filhos, todos entrando na água, todos servindo de alimento vivo, todos lentamente enfraquecendo a cada dia de trabalho bem-sucedido. Quando a medicina moderna finalmente abandonou o uso massivo de sanguessugas no século XIX, esses apanhadores ficaram sem trabalho, muitos já tão fracos e doentes que não conseguiam se adaptar a nenhuma outra ocupação. Número 3. Revirador de flechas. Poucas imagens capturam a brutalidade da guerra medieval como um campo coberto de soldados feridos, flechas projetando-se de seus corpos. Alguém tinha que remover essas flechas, e esse alguém tinha o pior trabalho em qualquer campo de batalha: o revirador de flechas. Aqui está a questão com flechas medievais. Elas não foram projetadas para sair facilmente. Muitas tinham pontas farpadas que rasgavam ainda mais a carne quando puxadas. Outras perfuravam tão profundamente que atingiam órgãos vitais, ossos, articulações. O revirador de flechas, geralmente um barbeiro cirurgião de baixo escalão ou um aprendiz, tinha uma técnica específica. Primeiro, quebraria a haste da flecha próximo à pele. Depois, usando ferramentas semelhantes a tenazes, agarraria a ponta e a empurraria completamente através do corpo, saindo pelo outro lado. Sim, você entendeu direito. Em vez de puxar para fora, ele empurrava para dentro e através. Daí o nome revirador. Ele revirava a flecha através do corpo. Todo esse processo era feito sem anestesia real. Na melhor das hipóteses, o paciente estava bêbado de vinho forte ou mordendo um pedaço de couro. Na pior, estava completamente consciente, sentindo cada centímetro da ponta de metal rasgando músculos, tendões e órgãos. Os reviradores trabalhavam em condições que hoje consideraríamos impensáveis. Campos de batalha enlameados, tendas improvisadas, luz insuficiente, sem água limpa, ferramentas raramente esterilizadas.
O sangue de um paciente misturava-se ao de dezenas de outros. A taxa de sobrevivência? Abismal. Infecção era praticamente garantida. Hemorragia interna? Comum. Dano a órgãos vitais que o revirador nem sabia que havia perfurado? Acontecia o tempo todo. Mas o pior era o trauma psicológico. Passar dias inteiros ouvindo os gritos de homens, enquanto você literalmente empurra metal através de seus corpos. Sentir o momento exato em que a ponta de flecha rompe um órgão vital. Ver jovens soldados implorando para morrer em vez de suportar mais um segundo da sua cura. Os reviradores frequentemente desenvolviam o que hoje chamaríamos de transtorno de estresse pós-traumático. Muitos recorriam ao álcool. Outros simplesmente endureciam, tornando-se quase mecânicos em sua brutalidade. Alguns cometiam suicídio. Ainda assim, era um trabalho necessário. Um soldado com uma flecha alojada no corpo tinha poucas chances. Um soldado tratado por um revirador tinha poucas chances também, mas eram chances maiores que zero. Cronistas medievais mencionam reviradores que trataram centenas de soldados em um único dia após grandes batalhas, trabalhando até os braços ficarem dormentes, cobertos do sangue de estranhos, em uma linha de montagem de agonia humana. Após a Batalha de Agincourt em 1415, reviradores ingleses trabalharam por 3 dias seguidos. Muitos deles desmaiaram de exaustão. Alguns morreram de doenças contraídas de seus pacientes. Nenhum recebeu reconhecimento nos registros históricos da vitória. Número 2. Testador de veneno. Imagine um trabalho onde o sucesso significa sobreviver ao dia. Onde cada refeição pode ser sua última. Onde sua única função é morrer antes do seu empregador, caso alguém esteja tentando envenená-lo. Bem-vindo à vida de um testador de veneno, a posição mais precária em qualquer corte medieval. O conceito era simples. Antes que um nobre ou monarca consumisse qualquer comida ou bebida, o testador provava primeiro. Então, todos esperavam. Se o testador não apresentasse sintomas de envenenamento em alguns minutos, a refeição era considerada segura. O problema? Muitos venenos medievais não agiam instantaneamente. Arsênico, um dos favoritos dos assassinos, podia levar horas para mostrar sintomas. Outros, como compostos de chumbo ou mercúrio, matavam lentamente ao longo de semanas. O testador podia aprovar uma refeição fatal e só morrer depois que seu mestre já tivesse consumido o veneno. Para combater isso, alguns testadores eram forçados a consumir quantidades maiores do que o nobre eventualmente comeria, aumentando a chance de sintomas rápidos, mas também garantindo que, se houvesse veneno, o testador sofreria efeitos mais severos. Em algumas cortes, como a bizantina, testadores viviam em quartos adjacentes aos de seus mestres, constantemente monitorados por sinais de envenenamento tardio. Não tinham privacidade, não tinham vida própria. Eram detectores humanos ambulantes. E quando um testador realmente encontrava comida envenenada, raramente havia antídotos eficazes. A morte, quando vinha, era agonizante. Convulsões, vômitos, diarreia sangrenta, paralisia, sufocamento, dependendo do veneno usado. A vida útil de um testador real era curta. Nos períodos politicamente turbulentos, como durante as guerras civis na Inglaterra medieval, testadores podiam ser substituídos mensalmente. Alguns nobres paranoicos usavam múltiplos testadores para cada refeição, sacrificando vários para garantir sua própria segurança. Curiosamente, apesar dos riscos extremos, nunca faltavam candidatos para a posição. O cargo oferecia proximidade com o poder, alojamento na corte e, ironicamente, alimentação garantida, quando não envenenada. Para servos famintos ou plebeus desesperados, a chance de morrer envenenado parecia preferível à certeza de morrer de fome. Historiadores medievais relatam que durante o reinado de Carlos VI da França, conhecido como o Louco, ele se tornou tão paranoico que exigia que seus testadores provassem até a água com que se banhava. Dezenas morreram não de veneno, mas de exaustão e hipotermia por submersão repetida em água gelada. E o trabalho não terminava com comida e bebida. Testadores também tocavam primeiros as vestes, verificavam celas de cavalos, até mesmo provavam medicamentos, tornando-se cobaias humanas para praticamente tudo que entrava em contato com seu mestre. Número 1.
Limpador de chaminés. Finalmente chegamos à profissão medieval mais brutal, mais desumana e mais exploratória de todas. O limpador de chaminés. Mais especificamente, os Climbing Boys. Crianças pequenas forçadas a subir por chaminés estreitas para limpar a fuligem acumulada. Você acha que trabalho infantil moderno é ruim? Imagine criancas de 4 anos. Sim, 4. Sendo enviadas para chaminés tão estreitas que adultos não conseguiam entrar. Subindo nuas, ou apenas de roupas íntimas para não ficarem presas. Sem proteção, sem treinamento, sem chance de resgate caso algo desse errado. A fuligem não era apenas sujeira. Era altamente tóxica, cheia de carcinógenos, compostos de enxofre, resíduos de carvão. Respirá-la diariamente garantia doenças pulmonares graves. Asma, enfisema, pneumoconiose, câncer. Incêndios eram um perigo constante. Quando a fuligem pegava fogo, o que acontecia com frequência alarmante, o pequeno limpador estava no epicentro das chamas, sem rota de fuga. As chaminés medievais não eram retas. Eram labirínticas, com curvas acentuadas, ângulos impossíveis, junções cegas. Crianças ficavam presas regularmente. Algumas morriam ali mesmo, sufocadas, desidratadas, ou simplesmente exaustas demais para continuar gritando por ajuda. Para forçar as crianças a subirem mais rápido, os mestres limpadores frequentemente acendiam pequenos fogos na base da chaminé. A escolha era clara: suba ou queime. Muitos pequenos limpadores tinham cicatrizes permanentes de queimaduras nas pernas e pés. O mestre limpador, frequentemente um homem que havia sido ele mesmo um climbing boy, comprava essas crianças de orfanatos ou famílias extremamente pobres. Na prática, eram escravos. Dormiam em sacos de fuligem no chão. Comiam restos. Eram espancados diariamente. Seus corpos se deformavam com o tempo. Joelhos e cotovelos desenvolviam calosidades grossas como couro pelos repetidos atritos contra a pedra. Colunas vertebrais se curvavam permanentemente de rastejar em espaços apertados. Olhos ficavam permanentemente inflamados pela exposição constante à fuligem. O câncer do limpador de chaminé, um tipo específico de carcinoma de escroto, era tão comum entre esses garotos que se tornou a primeira doença ocupacional oficialmente reconhecida. A fuligem penetrava a pele jovem e sensível, eventualmente causando tumores fatais. Meninas também eram usadas, embora menos frequentemente, não por misericórdia, mas porque seus mestres descobriram que elas tendiam a ficar presas com mais facilidade devido aos quadris ligeiramente mais largos. A expectativa de vida? Muitos não chegavam aos 10 anos. Aqueles que sobreviviam à infância geralmente morriam antes dos 25, de doenças pulmonares, câncer ou deformidades que tornavam impossível continuar trabalhando. O público sabia disso tudo. Não era segredo. Os pequenos limpadores eram visíveis nas ruas, reconhecíveis por seus corpos cobertos de fuligem, tosses constantes e membros deformados. Mas a conveniência de chaminés limpas e o luxo de lareiras funcionais superava qualquer preocupação com suas vidas. A sociedade medieval, e depois a vitoriana, literalmente sacrificou gerações de crianças pela conveniência de um melhor aquecimento. Essa prática continuou até o século XIX, quando finalmente foram inventadas escovas mecânicas que eliminaram a necessidade desses pequenos mártires da industrialização. E assim concluímos nossa jornada pelas 10 profissões mais brutais da Idade Média. 10 formas que nossos ancestrais encontraram para transformar necessidades sociais em pesadelos individuais. Na próxima vez que você reclamar do ar-condicionado quebrado no escritório, ou da reunião chata que parece interminável, lembre-se, você poderia estar coletando sanguessugas em um pântano infestado de doenças. Poderia estar com os braços até os cotovelos em urina fermentada. Poderia estar sufocando dentro de uma chaminé em chamas. O trabalho moderno tem seus problemas. Mas pelo menos não temos que carregar o peso de sermos literalmente consumidos por nossas profissões. Pelo menos não literalmente. Se este vídeo mudou sua perspectiva sobre seu emprego atual, deixe um like e compartilhe com aquele colega que acha que tem o pior trabalho do mundo. Porque acredite, poderia ser muito, muito pior. E se você quer descobrir outras formas em que nossos ancestrais sofriam, enquanto construíam a civilização que herdamos,
inscreva-se no canal e ative as notificações, porque a história está cheia de horrores cotidianos que fazem nossos problemas modernos parecerem férias de luxo. Afinal, conhecer o passado não é apenas sobre admirar castelos e cavaleiros, é sobre entender o custo humano real de cada conforto que hoje tomamos como garantido.